Eu pediria muito se vocês pudessem ficar um pouquinho mais depois das 11, que eu preciso fazer só 2 cenas pra dar começo pro jogo, tá ligado? Uma cena é do professor e outra cena é do Miguel com Isabela, Ah, por tá? mim. Então, se vocês Eu, puderem. por mim, de boa. Você tá de Então férias, já, né, amigo? Então, então já posso ir embora, né? Sim. não, você pode ficar, Ronaldo. É, você tá falando, você não tá mais de mim, né? Não, Beleza. pode ficar. É, retorno, tá? Gustavo, você tem algum meio de contato como professor? Contato com pessoas normais? Não. Você tem algum meio para ser contactado? Fora o meu celular, pra me acharem? Putz. É. Você não tem mais celular. O celular já está indo pro Beleléu. É, não tá pagando a conta, né? Não, você foi dado como óbito. Então, É, né, nessa logo época vai não ser era, bloqueado. nessa época não era só chip, né? Pelo amor de Deus. Ah, mas isso eu consigo outro com Augusto ou com o Rogério. Gustavo, só responde. Você tem alguma forma de ser contactado? Ah, não. Não. Você não tem nenhuma forma de ser contactado. Não. Certo? Então, ó, anota aí que hoje é domingo, tá? Domingo. Tá, o dia que é depois. Tá? Gustavo, você está dormindo ainda no Miguel por falta de opção, Eu não tá? consegui alugar uma casa pra dormir. Não, você não consegue alugar uma casa pra dormir. Eu ia- A casa precisa ser preparada Ah, é. pra você dormir. E Esse é o problema. o, Então você ainda dorme. o caixão não ficou pronto? O caixão ficou pronto, mas você não tem onde dormir. Onde colocar o caixão. Esse é o problema. Você não vai colocar o caixão no antiquário, é muito perigoso. Sim, não. É que se eu colocasse o caixão em algum lugar da casa, se tivesse um porão, daria, mas é perigoso Você também. precisa encontrar uma casa. Não é algo simples encontrar uma casa com o dinheiro que você possui no momento. É, não sou multimilionário. Tá? Tá. Uhum. É... Miguel. Já que eu esqueci que você estava dormindo no Miguel. Miguel, você está indo encontrar o Nando e você sabe que o professor está lá, tá? Uhum. Sim. Você mora ali perto, tá ligado? Não importa onde, mas você mora ali perto do seu bar. Coisa de uns 2 km no máximo, tá ligado? Porque fica de fácil acesso, né? Acredito eu. Uhum. A não ser que você queira morar longe. Eu acho que não faz muito sentido. Mas, é... Miguel, seu telefone toca. Você acabou de Vou, acordar. Seu telefone vou toca. atender. Você sabe que é a Amanda, sua senhora. Alô? Oi, meu amor, como está? Bem, e você? Tudo ótimo por aqui. Eu preciso de um favorzinho seu. Será que eu posso Claro. contar com você novamente? Ah, vocês tinham Sim, que fazer uma sim. coisa pra Amanda, né? Mas a Manuela foi embora, então não tem mais sentido. Sim, sim. Que era se alinhar com a Manuela, mas. A Manuela foi embora. Sim. E ela sabe, que ela me perguntou na lata, no dia que ela foi embora. Sim, eu lembrei. É... Você pode fazer um favorzinho, Miguel? Claro. O que É... precisa? O Dr. Tiago faz parte do seu círculo, não faz? Faz. Você sabe me dizer alguma forma de contactá-lo? Bom, é meio difícil falar com ele, mas ele não tem telefone? Não, ele não possui telefone. Não ninguém que eu conheço sabe como falar com ele. E Você precisa falar com ele agora? eu tenho uma certa urgência em passar uma informação pra ele. Eu acho que ele tá aqui, deixa eu ver. Eu vou Não, lá, você acabou de vou lá. acordar. Você tá no seu refúgio ainda. Você Ah, acabou de acordar. Foi tipo 6h10, tá ligado, Mika? aham. Ele não tá no meu refúgio? Não, ele tá no seu bar. Porão, é. No bar do porão. Ele tá no bar. Então eu vou Você mora em fazer. outro lugar. Me liga daqui 20 minutos que eu vou até ele agora. Ah, você sabe onde ele está? Sim, Melhor. Você poderia trazê-lo aqui no estúdio?
Olha, eu vou tentar, mas se você convidá-lo é melhor. Diga que que a pessoa que deu o nome pra ele de Dom Eduardo gostaria de falar com ele. Claro, Acredito que ele virá. tá. E eu vou me arrumar, André, e vou até lá onde ele está. Beleza. Você chega lá, Gustavo. Gustavo está com o celular do Donizete, que o Donizete tirou pra ele. Você tá com um número, tá, Gustavo? Então, Uhum. você tá com um número aí que as pessoas do Donizete estão cuidando. Sim. Sabe o risco que você está correndo, Gustavo, mas situações emergenciais necessitam de. Atitudes emergenciais. Sim. É, o Nando está conversando com você, tá? Uhum. E a Larissa também está conversando com você. Ah, Mika, outra informação da Larissa. Você percebeu que ela nunca mais teve essa força para resistir às suas ordens, tá? Mika? Sim, sim, escutei. Ah, beleza. Você chega, tá os três conversando. Tá tendo bar, tá ligado? É, tá tendo show, porque tá tendo evento, porque é domingo, né? Tá lotado. Quando tá tendo show, você para o carro na oficina, tá ligado, Mika? Você Uhum. para o carro na oficina e entra pela oficina. Tá os três conversando na área de lazer da oficina, sabe? Que fica no fundo do bar. Então não tem como ninguém ver. Tá os três conversando lá, que é aquela música muito alta, tá ligado? E tá os três conversando. Tá, eu vou chegar, vou apertar a mão de todos, né? Cumprimentá-los. Professor, tem um minuto? Claro, Miguel. É, vou me afastar, né? Pedir licença pro pessoal. Vou até o Miguel. Ok. Diga o que foi. Bom, recebi uma ligação. Tem alguém tentando falar com você. A pessoa que deu o nome Dom Eduardo pra você, você lembra? Impossível me esquecer. Então, ela precisa falar com você urgente. Ele entrou em contato com você? Não, ela entrou em contato comigo e ela quer que você vai vê-la agora. Quem me deu esse nome foi um homem. Foi Dom Pedro. Ela? Quem fez essa ligação, Miguel? Minha senhora fez a ligação. Agora faz mais sentido. Bom, onde eu encontro? Bom, ela tem um estúdio. Eu te levo até lá. Ela pediu pra me te levar. Tudo bem. Devo levar algo para essa senhora? Eu não sei se como ela reage a esse tipo de Não, não, situação. Não? Tudo bem. não. De boa. Tranquilo. Bom, Vamos? lá vamos nós como somos de sangue. Cheio, sangue tão cheio. Tá. Menos um da noite. Então, Menos dois, né? dois? Um pra acordar e outro da noite anterior, que eu imagino que Ah, vocês tá. têm. Sim, sim, sim. Então, O beleza. dois a menos é justo. Uhum. Ah, então, beleza. Bora lá. Parece que ela foi bem críptica. Você lembra, eu não preciso descrever de novo o prédio, né? Você lembra como que era, né, Gustavo? Uhum. Você também lembra, né, Mika? É numa quadra, Lembro. tem bastante música, pessoas felizes. Você lembra, né, do lugar, né, Mika? Lembro. Você lembra também, Ronaldo? Lembro sim. Beleza, então eu não preciso descrevê-lo novamente. Tá a mesma coisa lá. O que vocês notam de diferente? Vocês veem a Maria ainda cuidando de algumas
uma arte alternativa que ela tá fazendo num mural que fica no fundo do prédio, que vai praticamente do chão até uns 10 metros, tá ligado? De uma parede do fundo do prédio. Ela tá trabalhando nesse mural. Depois você descreve como que você quer fazer, tá, Mika? Como Maria. Detalhe, a Tá, Maria vai se tornar importante, tá, Mika? beleza. Pro joguinho no futuro. Por uma razão muito peculiar. É, vocês sobem as escadas até o terceiro andar. Térreo, primeiro, segundo, terceiro andar. E vocês abrem a porta onde ela costuma ficar. Vocês veem aquele sofá, aquela mesa de centro, e ela sentada. Gustavo, ela se levanta, ela parece ser extremamente jovial. Ela é uma vampira jovem, ela tem os seus 25 anos no máximo, tá ligado? Uhum. Mas não só isso, a postura dela é jovial. Ela tá com uma. Ela tá parecendo Clubber. Sabe o que é Clubber, Gustavo? Nem tchum. Procura aí, Frequenta Clubber. danceteria ou clubes? Tá. Clubber, 90S, escreve aí. É, realmente pra época moderna. Eu já penso, tipo, meu Deus, que coisa antiguada. Mas não, pra época moderna. É, tô Os vendo, Clubber tô. começaram a desaparecer nos anos 2000, tá ligado? Uhum. Mika, você por sua vez, pro Gustavo, ela parece muito moderna. Já você, Mika, percebe que ela tá saudosista. Porque você sabe que os Clubbers estão morrendo, tá ligado? Os Clubber como tribo estão morrendo. É, quando você tem a senhora que anda como uma freira do século XVIII, realmente ela tá moderníssima. É, Mika, ela se aproxima de você, né? Te dá um abraço forte, um beijo na boca, um beijinho assim só de biquinho, Selinho. sabe? Uhum. Selinho na sua boca. Ela vira e fala: Que tal fazermos uma arte no seu corpo, Miguel? O que acha? Eu acho ótimo. Claro, eu estou aprendendo a tatuar. Ela coloca o braço aqui. Tem uma mesa de tatuar, né? E ela pega a maquininha e começa a tatuar sua pele, Mika. Beleza, eu vou deixar, vou ficar ali só olhando. Pra você, ela Levantar o não, braço, vou curtir. pra você, ela não te É, cumprimenta, Gustavo, mas ela olha pra você. Sente-se. Você prefere que eu chame de Thiago ou Dom Eduardo? Preciso me acostumar mais a ser chamado de Dom Eduardo. Então, por favor, Dom Eduardo, por favor. Claro, eu não sei. Ela começa a tatuar o Mika, ela fala, eu não sei quanto o. Ela não fala Miguel, ela fala Mikael. Eu não sei quanto o Mikael falou de mim pra você. E ela fala com um sotaque muito, mas muito europeu, Gustavo. Tá Tá. ligado? Aham. Rola percepção mais linguística. Oh, deixa eu só ver quantos dados são. Diff 10 menos o acadêmicos. Tive 10 menos acadêmicos? Tá, então é 6. Orientado a detalhes, são 7 dados. Funciona. Tá, são 7. Dificuldade 6, porque eu tenho 4 de acadêmicos, tá. 3 sucessos. Gustavo, ela está falando com um sotaque turco. Ah, malvada. Ela fala com um sotaque turco. Ela tá falando em português, mas ela tá forçando um sotaque turco. Ela vira e fala: Não sei o que o Mikael falou pra você, mas ele é um amor. Eu não sou muito flor que se cheire. O meu aroma acaba se tornando enjoativo com o tempo. Eu tô em silêncio porque eu tô escrevendo aqui. Ela espera alguma reação sua. Não, sim, não, pareceu porque eu tô escrevendo. E por que seria enjoativo? Porque eu sou quase uma anciã.
Ela olha pra você. São poucos vampiros que têm por volta de 100 anos. Que viveram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda. Contudo, eu conheço bem esse aroma. Você que conhece, você é cria da Catarina. Mas Catarina é tudo menos uma anciã. Por mais que tenha quase o dobro da minha idade. Então, o que além da idade os define como anciões? Motivações. Mika, você tá olhando o que ela tá desenhando no seu braço? Você deu uma travada, André. Comecei a dar uma olhada agora. Tá, ela fala a Jihá. Já ouviu falar da Jihá? Já, Não. já ouvi. Tá. Mika, você vê que ela tá fazendo um coração com uma flecha atravessada. Ah. Bem estilizada. E nos tons preto, vermelho e roxo, tá? Ela é rica, Mika. Então você vê que ela não usa a mesma pistola, a mesma agulha pra trocar. Ela tá com 3 pistolas diferentes, cada uma fazendo com uma cor, tá? Uhum. Ela vira pra você. Então, se você já ouviu sobre a Jihá, você sabe muito bem pelo qual ela não faz, porque ela não faz parte. Por mais que ela jogue, ela está muito mais próxima dos Inconos. Já ouviu falar sobre essa seita? Dessa vez eu devo admitir ignorância. Ótimo. É, eles ficam extremamente satisfeitos de continuar a ser desconhecidos. Mas os Inconos dizem ser uma seita que movimenta os cordões por trás. Eles tornam tanto a Camarilla quanto o Sabá marionetes. Eles guiam o caminho. Eles estão acima. Muitas vezes por fora da guerra. E você sabe que estamos em guerra, não é mesmo? Ela olha pra você fixamente. Com toda Enquanto para um certeza. segundo. Sim, com toda certeza. Compreendo. Bom, senhor Eduardo. Um dos meus mais antigos amigos gostaria de ter uma palavrinha com você. Veja bem, ele não é mais bem-vindo no Rio de Janeiro. Depois que ele perdeu o título de senescal. Mas ele continua sendo um príncipe da Camarilla. Você sabe bem o que eu digo, não é mesmo? Sei, sei. Eu, es- Ele, eu ele estou. abertamente ele não. Ele esquece que, tipo, ele tá falando com uma pessoa mais importante, ele não fala o sim senhora no final, porque ele tá meio tipo, putz, é o inimigo. Is the enemy. Ele vira e fala. Ele vira e fala. E devido a isso, a um pedido pessoal feito por um grande amigo. Um grande amigo que sempre defendeu os interesses do Rio de Janeiro como capital. Diga-se de passagem, algo que Ritinha nunca deveria ter abrido mão. Muito menos Onofre. Eu creio que você não sabe a história tão a fundo, não é mesmo? Não, eu sei que Teresa não manteve o controle da a capital no Rio de Janeiro apenas. Não, você sabe o que querem que você saiba. Você sabe o que Catarina queria que você soubesse. Sim, Você sabe o que Ritinha quer que você saiba. O que Teresa
quer que você saiba. Você tem muitos pontos de vista, mas você não tem o seu, porque você não viu, você não viveu. Você gostaria de saber o meu ponto de vista? É claro. Tenho. Eu gosto de entender os outros e saber suas motivações. Claro. Fique de fique de ouvidos bem aberto, Mikael, pois você ouvirá uma história única e ímpar. Uma história que remete ao passado, mas que traz o presente. Traz os dias de hoje. Vou fazer só um sinal concordando com a cabeça. E como se eu tivesse prestado muita atenção no que ela tá falando. Vocês nunca se perguntaram sobre o êxodo carioca, não é mesmo? Por que são tão poucos vampiros antigos que vivem nessa cidade? E tantos jovens para uma cidade secular? É, ela para assim, né? Ela olha pra você. Ai, senhor Eduardo, você prefere que eu fale de forma coloquial, de forma erudita? Ou você prefere que eu o trate como um jovem, como alguém dos morros, como alguém com uma educação limitada? Se essas são minhas opções, eu prefiro da forma erudita. Claro, como consequência da sua decisão, já deixando claro, não haverá maiores explicações, pois alguém com seus títulos deve ser mais do que capaz de entender, tanto nas entrelinhas como fazer associação e dedução. E também pesquisa. Ela levanta a pistolinha pra cima. Uhum. Uma, uma escolha perigosa, senhor Eduardo, mas uma escolha que o senhor já fez. Pois de certo. Seria errado voltar numa escolha quando você já sabe as consequências dela. Sem sombra de dúvidas. Não seria errado, seria deselegante. Mostraria suas fraquezas, seus anseios, suas vontades e, de certa forma, até a humildade. Mas devo prosseguir. Como eu havia dito, você sabe por que do êxodo carioca? Caio na mesma fala de antes. Eu sei o que querem que eu saiba. Que muitos pereceram durante as guerras contra o Sabá. Não bastante, meu garoto, não bastante. É, essa cidade teve seus líderes antes da Catarina chegar. A cidade caiu. A cidade foi uma cidade historiadora. Foi uma cidade nossa, uma cidade dos. Ela olha por um instante. Dos párias. Você sabe por que existem apenas 4 vampiros que apoiavam Teresa? E por que todo o restante não apoia? Muitos se dizem por causa da questão da capital, mas eu tenho certeza que ela está errada. Não, em parte está correta. A capital é uma das causas. Mas tem mais por trás disso. Suas linhagens. Você sabia que Maria é da linhagem pela qual apoiaram a Teresa? Eu também sou. Minhas crias são. Já a Gisela, não.
Gisela é de outra linhagem. Quem faz arte de verdade? Isabela ou Manuela? Miguel ou Manuela? Sei que Manuela fez um grande discurso na despedida do Não. Josué, mas Fez um péssimo discurso. Fez um discurso. Eu não estava lá, mas fiquei sabendo. Fez um discurso de adaptação, devido a saber a verdade sobre sua linhagem. sim, mas improvisação também não é um grande talento de um artista? Claro que é. Mas nem de longe foi um bom improviso. Essa é a minha opinião. E caso você deseje contestá-la, estarei de ouvidos para alguém tão letrado quanto o senhor provar os seus argumentos. Mas ela levanta de novo a pistolinha pra cima. Mas caso o senhor decida por dar por encerrado este debate, podemos prosseguir. Claro, você como derrotado. Eu não prosseguirei porque meu conhecimento artístico é puramente acadêmico. E eu sei que arte envolve mais do que isso. Mas eu diria que, por conhecer Manuela há mais tempo e nunca ter visto além dessa parte, eu lhe concedo a vitória. Bom, então você irá acreditar piamente que Manuela é uma fracassada. Nós falamos dela, ela foi invocada. Não falando dela, Pois é. Não, eu brotou. tava sentindo minhas orelhas quentes aqui, eu resolvi vir ver o que é. Foi curiosidade mesmo, tá? Ninguém me avisou, não. Valeu, Mika. Ninguém me avisou, não, viu? Ninguém avisou, valeu, Mika, ninguém avisou. Até onde foi visto, sim. Mas o tempo está do lado dela. Sei que sua senhora mesmo levou muitos anos para proporcionar uma obra de arte digna da cidade. A senhora teve uma ideia. Uma ideia que revolucionou a cidade. Uma ideia que colocou Teresa como príncipe verdadeira. Muitos estavam cansados de terem resquícios do Império. E estava na hora de dar um passo a mais. Gisela teve a coragem e a audácia de enfrentar os mais antigos, sendo apenas uma neófita. Em contrapartida, os mais antigos começaram a criar uma ruptura na influência que os jovens detinham sobre a cidade, atacando no cerne do que significava o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital. O Rio de Janeiro era uma megalópolis. O Rio de Janeiro era a cidade mais bela do mundo. E isso foi retirado do Rio. Sabe quem encabeçou isso? Não, não sei. Claro que você não sabe, porque sua senhora estava dormindo. Maria Rita. Sabe o que Maria Rita fez? Sabe o que aquela jovem vampira
Fez de verdade? Não, não sei. Impediu uma guerra civil. Foi isso que ela fez. Ela negociou com ambos os lados. Ela negociou para que o êxodo carioca pudesse existir. Ela fez o que ninguém ousava fazer, ou tinha coragem de fazer. Mas ela trouxe um grande mal para o Rio de Janeiro. Entendo então que daí veio a sua reputação como a grande mestra política que ela é hoje. E que mal foi Ela esse que não é, ela trouxe? ela não é uma mestre política. De política ela não entende absolutamente nada. Mas ela é a maior conciliadora que o mundo já conheceu. É isso que ela é. Eu diria que se Menelaus, Helena e Paris estivessem os três. Ah, Helena existe. E ela dá uma piscadinha pra você. Helena. A Helena de Troia? Sim, Troia existiu. Você nunca encontrará rastros, porque Menelaus fez questão de que fossem apagados. Mas, prosseguindo. Está aí uma informação muito útil para você, não é, professor? Você pretende criar um pergaminho com isso? Ou vai colocar na nuvem? Ah, nuvem é algo que virá a surgir daqui a alguns anos. Um pergaminho também não é o mais ideal. Por hora eu não sei. Vou manter guardado antes de registrá-lo. Ela é uma das Matusaléns da minha família. A mais bela mulher que caminhou na Terra. Mas o que eu estava dizendo é que eu não duvido das capacidades de Ritinha de cessar a guerra entre Menelaus e Helena. E não estou sendo exagerada. Ela tem um dom. Um dom que não necessita de poderes. Por isso que ela é tão poderosa. Por ela não utilizar do nosso sangue para conseguir o que quer. Então, voltando sobre o êxodo. Para evitar uma guerra civil e evitar que derramamento de sangue, ela decidiu negociar com ambos os lados, sabendo que Teresa era incapaz. E ela nem mesmo era uma primogênita. Nem mesmo uma chicote. Ela era apenas mais uma vampira na cidade. Uma vampira de um círculo ímpar, sem sombra de dúvida. Um círculo respeitado, com certeza. Ela usou Onofre num momento difícil. E mais do que isso, ela fez um presidente carniçal. Tá, por um momento, tipo, não tem como, os olhos do Thiago estão tipo aquela regala, tipo, de, meu Deus, ele pensa, tá, o que eu tô fazendo não é nada, então foda-se, sou jogador de futebol. Ela tem o presidente da República na coleira do sangue, mano. Ela colocou o plano piloto. Sabe o que é o plano piloto? Você sabe, O Gustavo, com Thiago certeza. sabe, eu, Gustavo, não sei.
Foi o plano de Brasília. Pra construir Brasília? Sim. Caralho! O plano piloto do Brasil foi o projeto urbanista que Uhum. ela criou o plano piloto. E através do plano piloto ela cedeu a capital do Brasil. Ela tirou os antigos do Rio de Janeiro, dando pra eles uma nova capital. É o Thiago, ele Eles, começa a cabeça, porque ele pensou, tipo, puta, ela fez uma cidade pros caras, caralho. eles se orgulharam do sucesso que eles conseguiram, sem saber que atrás disso, atrás das decisões que eles tomavam, atrás da influência que eles gastavam, atrás de tudo, estava as mãos dela. Acima de todos estava o presidente da República. Caralho. E foi depois disso que, depois de Brasília ser estabilizada, os vampiros se mudarem, depois do êxodo dos que hoje são ancilas e anciões, que o Rio de Janeiro se reconstruiu. Com, é claro, o apoio incondicional de nós, historiadores, que apoiamos as decisões de Teresa mesmo nos momentos mais complicados de sua insanidade. Não é fácil lutar contra o Sabá e defender os ideais da Camarilla. Foi o que Não. Teresa fez. Agora você sabe um pouquinho mais da história do Rio de Janeiro. Você sabe o porquê e quem fez. Você Sim. sabe um pouco sobre o êxodo carioca. Você sabe por que não existem vampiros antigos. E você sabe até que ponto chega o poder de Maria Rita. Mas isso não significa que ela não esteja exausta. Ah, e quando eu havia dito que ela trouxe o inimigo, ela trouxe. Ao mesmo tempo, ela construiu a Rede Globo de televisões. Hum, A primeira organização oficial criada para caçar vampiros. deixa eu fazer uma pequena síntese. Ela criou a maior rede de televisão nacional com o intuito de nos caçar, se necessário. Isso foi consequências. Consequências de ter um presidente como Carniçal. Ninguém toca na Rede Globo. Mas, ao mesmo tempo, vendo que os jovens estavam sendo destruídos por caminhar nos lugares errados, nas noites escuras do Rio de Janeiro, foi então que ela deu o próximo passo. Ela negociou com algo, não sei dizer o que é, mas algo que colocou um ponto final nas mortes. Então, a Rede Globo se tornou intocada, ainda mais. Mas hoje podemos viver sem o nosso medo, apesar de ainda ter alguns que são antecessores
sucessores da Rede Globo original. A Rede Globo foi criada em 65 para combater os vampiros, para combater quem fez nosso presidente Carnição. Que o presidente antes ficava no Rio, né? Isso foi obra dos antigos, que se mudaram e foram feitos de tolos, achando que eles tomaram a decisão e não uma jovem, neófita, chamada Maria Rita. Agora eu lhe digo, doutor, onde que entra eu, Dom Pedro, e os outros toreadores na história? Caso a resposta esteja muito distante da que eu espero, daremos como encerrada a nossa conversa. Quando ela fala toreador, eu levanto a sobrancelha, porque eu não sei qual que é o Dom Pedro, ninguém sabe. Talvez ela saiba, eu não sei. Nossa, é um palpite em 1 milhão. Dom Pedro disse que você acertou quando Pelos falou que morros. ela na cabeça. Onde o clã da humanidade entra nesse jogo todo? A máscara. A máscara está distante, mas não distante o bastante para encerrarmos a conversa. Entramos porque somos anciões diante dos jovens. Escolhemos permanecer no Rio de Janeiro diante do êxodo. Mas acima de tudo, tem algo que liga todos eles. Você disse mais cedo, a linhagem. Linhagem. Ela olha pra você. O que ela falou agora, por último? Linhagem. Que linhagem? É. Qual linhagem? Qual linhagem? Ah, eu anotei tudo, mas não tô achando aqui pra escrever rápido. As linhagens que decidiram apoiar Teresa. Certo? Você quase matou a charada. Mas faltou um quase. E talvez esse quase nunca seja alcançado por você, não enquanto você for um tolo. E lembre-se, todos são tolos. Até mesmo eu. Se Helena quisesse fazer charadas comigo, dificilmente eu iria vencê-la. Assim como você dificilmente irá me vencer ou vencer Catarina. Ele anui, tipo, ele consente que, tipo, é verdade. Eu acho que eu Nisso nunca consegui ela, ganhar um xadrez da Catarina. nisso ela se levanta, ela para, ela mostra assim pro Mika como ficou. Ficou bem bonito, tá, Mika, sua tatuagem. Pena que vai durar um dia só. É. Ela pega Insufilme, passa Insufilme no seu braço, aqui tá bem no antebraço. Tá muito emo, Mika. Tá muito emo o Uhum. coração, tá ligado? Ela fala, isso é emo. Ela aponta pro. Aponta pro. A palavra, pro antebraço do Mika. Isso é o futuro. Ela se levanta, dá a mão pra você, Mika. Vamos, meu anjo. Vamos, pra onde você vai me levar? Vou te levar pra ver as estrelas. Ficar um pouco desconfiado, mas vou. Ela pega, abre a porta.
Nisso que ela abre a porta, você vê o Dom Pedro entrando. E a Uhum. porta se fecha atrás de você. Você vê o Dom Pedro, tá, Mika? Uhum. Você vai fazer algum cumprimento pra ele ou não? Claro. Ele tá vestindo trajes elegantes, tá? Normais. Ele tá com um terno bem centrado. Ele entra lá, olha pra você. Prazer em revê-lo. Prazer é meu. Não é pra você, é pro É, Gustavo. pra mim. Você Ah, saiu com ela. Uhum. Você fez o cumprimento pra ele, ele só te cumprimentou, Mika. E vocês saíram. Bom, Mika, você ouviu bastante da conversa, então você sabe algumas informações aí também. Aham. beleza. Mas continuando agora com o Gustavo. Eu vou levantar, né? Ah, também é um prazer revê-lo, Dom Pedro. Ele estende a mão pra Eu, você e aperta forte. eu cumprimento. Eu aceito o aperto, aperto de volta. Tem uma proposta pra te fazer, Dom Eduardo. E algo pra te esclarecer. Estou ouvindo. O que você prefere primeiro? A decisão é importante. Esclarecimento, primeiro. Quem te deu seu nome foi meu irmão. Eu conheço toda a linhagem de Dom Pedro. Dom Manuel é o pai dele, né? Eu Sim, não sei. mas você sabe que ele tá falando de Um irmão vampiro. vampiro. Sim. Eu temo que seu irmão não seja mencionado nos livros de história. Ele balança a cabeça. Positivamente ou negativamente? Negativamente, ele balança a cabeça sim. Eu. Gostaria de parabenizar o Gustavo, porque essa resposta foi pica pra caramba, viu? Eu abro um sorriso porque ainda me anima. Tipo, opa, ainda sei um pouco da sua vida. Bom, Quando éramos jovens e estávamos lutando lado a lado contra o Sabá, para nos estabelecermos aqui no Rio de Janeiro. Quando Catarina era a nossa líder. eu presumo que ele pereceu em batalha. Você está correto. Minhas condolências, de toda forma. Ainda somos em muitos irmãos, pelos quais nos dividimos e não nos damos. Temos ideais diferentes, ressentimentos, nos sentimos vítimas, peões, daqueles que são mais antigos do que nós. Parece que isso é uma constante inevitável em nossa existência. Sempre haverá alguém mais antigo do que nós para Não, nos superar em não algo. deve, não deve haver ninguém mais antigo que Caim. Tudo bem, ele é uma exceção. Venho lhe fazer uma proposta. Dom Eduardo, Dr. Tiago Azevedo.
Estou ouvindo e aberto a essa proposta. Gostaria que alguém fizesse anotações sobre a história do Rio de Janeiro e onde cada peça se enquadra. Gostaria de contratar um bibliógrafo. E sei que você nada tem. Você perdeu seu nome. Você perdeu sua vida. Sua senhora lhe tirou tudo. E só o que te resta são lembranças. Eu não lhe entregarei tudo de mão beijada. Não será algo que você irá escrever do dia pra noite. 7 noites seguidas. Não será algo que você terá facilmente. Será algo que você irá merecer. E a única forma de merecer é com o tempo. Não esperaria nada menos. E não é por merecimento. Porque merecimento você já tem. É por. Ele para por alguns instantes. Perigos. Se você aceitar este emprego, ele fala, você estará em risco não somente hoje, mas ontem e amanhã também. Já vivi por um período de riscos quando me tiraram um pouco que eu possuía. Bem recente até. É um risco inimaginável, Dom Eduardo. O Thiago dá um passo à frente. Para mostrar. Não, ele para. Não, eu não posso fazer isso. Tenho que obter um sim seu antes. Você vê que ele ia ficar empolgado e ele se contém. Teve. Uhum. Não por que quer que fosse, mas eu não quero implicar nenhum tipo de condição. Mas há alguns que eu preciso levar comigo, se eu não for permanecer aqui. O quê? Quem? Ah, carniçais, servos. Eles Eu, estão dispostos. Eles estão dispostos a ficar nos porões de uma missão por anos e anos? Ao mesmo tempo que você estará lá, escondido? um deles estará, mas eu não vou deixá-los à morte e à loucura da falta de sangue. Tá falando de Augusto? Também, sim. Também? Também há Ou sim? outros, sim. Quem são os outros? Eu falo da Angélica, do cara da igreja, do jogador de futebol, que é o mais perigoso, e do meu coleguinha do Vasco. São todos descartáveis. Me perdoe.
exceto Augusto. Temia que fosse Eu dizer algo posso, assim. eu posso garantir que Augusto terá sua dose semanal de sangue. Eu posso garantir que você terá alimento, um rebanho, mas você não poderá sair. Você apenas deixará de ver a luz do sol, como deixará de ver a luz da lua. Vai ser uma excelente provação. Eu não hesito, mas eu penso, tipo, mano, vai dar muita bosta com todo mundo e eu quero mantê-los. Mas é uma excelente proposta. Se a resposta for sim, eu já lhe presenteio de imediato com o maior segredo dessa cidade. E a partir daí que você irá caminhar nos seus estudos, pesquisa. Conforme você for compreendendo, sem errar, sem chutar, presumir, quando você tiver certeza, eu vou lhe dando os detalhes. Então você vai tornando a sua história uma história. Tudo bem, eu aceito. Ele pega, ele morde o braço e faço o mesmo. Tá, eu mordo o braço também. Ele pega o seu braço direito e te entrega o braço direito dele. Tá, eu tô bem alimentado, tô com bastante força de vontade, que eu sei que vai ser um sangue antigo. E eu entrego e tomamos. Ele morde também. Ambos mordem. Você tem laço sangue 1 Dom Pedro. com o Dom Yay! Pedro. Faremos isso mais uma vez na próxima noite. Mas não faremos a terceira. Isso irá tanto me proteger quanto te proteger. Já de antemão, se sua vida estiver em risco, há uma saída. Uma saída que eu espero que você não utilize. Eu lhe direi quando chegarmos à minha mansão. Certo. E o presente que eu estou lhe dando é que todos nós somos caitifes. Tan, tan, tan. Não, 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 não. Pode parar. Rasga o Eu, contrato. Teresa, Josué, meu irmão, que Deus o tenha, Rafael. Agora ele tem um nome, Gustavo. É a primeira vez que você ouve o nome dele. Uhum. Do Bruhá. E meus outros 3 irmãos. O mesmo nome do filho do Lucas, olha só. E meus outros 3 irmãos. Essa cidade foi fundada por um caitife. Mantida por um La Sombra. E hoje, a grande maioria dos membros são caitifes. Tan, Que tan, acreditam que fazem parte de uma família. tan, tan, tan. Ele vira e fala: Vamos? Vamos, não haverá tempo de eu dizer o que aconteceu para meu círculo?
Apenas que Deixe uma estou carta. saindo. Ele deixa uma carta. Pela qual eles não se preocupem, mas que eles não o procurem. Uhum. É, você tem algo que precisa ser feito? Tenho Seja muito importante para você? a residência de meu pai. Será providenciado. Quanto aos seus demais carniçais, alguém que você gostaria que permanecesse vivo? Ah, Para Augusto. Pela pergunta, não posso escolher todos. Cara, os 4 são muito importantes. O vivo dele não é questão de morrer. Tá como tivesse como carniçal? Não. Não é Tá. que não se sente que é mais algo como Substituir o cara? não, tipo fazê-los desaparecer por um tempo, até Hum, se sente que é isso que ele quer dizer. tá. Deixa eu pegar o nome do cara, que eu já esqueci. Não, não tem O problema. Pantera. Depois Oi? tá. É o Pantera, o jogador de futebol. É bom, os Não, outros depois três não depois você seriam escreve, depois você difíceis. escreve, não tem problema. Tá. Tá, você vai ter que deixar uma carta que você vai deixar pros seus amigos para a próxima sessão eles lerem, tá? Uhum. Ele pega, ele abre a porta e sobe, e sobe até o andar de cima. Uhum. Na hora que ele sobe até o andar de cima, ele fala: concentre todo o sua vontade, todo sua vida para absorver a queda. Ok. Vou botar E, 6 de vigor. e permita-me lhe esconder. Você sentirá algo. Não resista. Tá bem. Nisso, Gustavo, você sente que você não é você. Você sente como se você tivesse sendo camuflado pelo ambiente. Você sente como se Uhum. você estivesse desaparecendo, esvaindo-se. É uma sensação diferente das sombras. Mas tudo Sim. bem, eu permito. Nisso ele pula primeiro. Ele cai lá embaixo e ele ficou esperando você pular. É, ele deu aquele pulou de 2 pés e vral? Sim. Então, Não, ele caiu como se ele estivesse se jogando, tá ligado? Daí no último instante ele vira na tipo um mini cambalhota. mortal pra cair em pé. Pra cair É, em pé. eu não tenho. Não é nada, não foi nada tipo espetacular, artístico, tá ligado? Foi algo como se ele tivesse só aberto as mãos, se jogado, daí no último instante, não no último instante, né? Mas em dado momento ele vira pra ele cair de pé. É, ele deu um salto da fé. Não tem essa habilidade toda. Mas eu vou pular também. Respirar, pular, né? Primeiro eu vou absorver a cidade que dá pra ver dali. Tipo, eu estou dando tchau. E vou pular pra absorver o impacto. Tipo, cair absorvendo o impacto. Tá? Não precisa colar não. Tá. Você gastou sangue, pulou, se jogou. E nisso vocês começam a caminhar. Vocês caminham, 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 invisível no Rio de Janeiro, até chegar nos limites da área, da onde começa a área rural. Vocês estão caminhando rápido, tá ligado? Você vê que os passos deles são passos firmes. Você percebe, Gustavo, que é absurdo, tá ligado? Tem um carro passando com o semáforo aberto. O cara simplesmente para o carro no semáforo aberto e vocês atravessam. Pro cara não atropelar vocês, tá ligado? Não é algo como se tivesse freado em cima, sabe? É como se Aham. de longe ele visse, daí ele diminuísse e depois acelerasse de novo. E você começa a notar que as pessoas balançam a cabeça como se não estivessem entendendo por que diminuíram. Uhum. Você vê, tipo, um cachorro se aproximando de vocês, o cachorro para, atravessa a rua e volta.
Você percebe como as pessoas desviam, tá ligado? De todas as formas possíveis de vocês. De vocês dois. E vocês caminham por quase 4 horas. Até que ele chega. Vocês chegam na área rural, né? E ele pega um cavalo e te entrega outro. E ele fala: você não precisa saber montar. Apenas se segure. O cavalo fará tudo sozinho. É, vou subir na cela, né? Me segurar. Eu não sei cavalgar. É, ele fala: não se preocupe, o Sim, cavalo. cavalgar tudo, não. Já, tipo, suave, tô confiando. Você tem esportes? Só Tenho pra dois. equilíbrio? Tenho dois esportes. Você consegue se equilibrar, tá? Você consegue se equilibrar e nisso vocês vão a cavalo o restante da. Vocês passam por trilhas, vocês passam por aquela região de Tinguá até chegar em. Esqueci o nome da cidade, caralho, do Dom Pedro? Petrópolis, Petrópolis. tá? Até chegar em Petrópolis. E nisso, o Gustavo se despede do professor por tempo indeterminado. Ah, eu tenho que terminar de juntar algumas coisinhas aqui. Ai. Bom, eu precisava fazer mais uma cena, né? E que eu Não, já tipo. esqueci qual que era. Que era do Mika com a Isabela? Era Acho isso, que né? era. É Miguel e Isabela. Mas tem uma cena que eu esqueci também do Ronaldo antes. Ronaldo, seu telefone toca. É coisa rápida o seu, tá? Pra você que você tem que descansar aí. Ou você não tá Beleza. podendo falar mais? Posso sim. Tá. Eu vou pegar É, o telefone e vou falar alô. você ouve um boa noite meio rouco, Masculino, feminino. masculino. Quem tá falando? É, eu sou um conhecido de um conhecido. Se é que me entende. Continue. Conhecido do conhecido. Ouvi algumas coisas de você. Será que existe alguma possibilidade de nos encontrarmos? Tem algo que você possa me adiantar por aqui? Claro, claro. Assim como você, eu sou um vampiro. Um jovem vampiro. Mais jovem do que você, meu caro. Talvez por ser tão jovem assim, cometa esse erro de falar que é no telefone. E, desculpe, eu não compreendi muito bem. Ah, você me convenceu, amigo. Onde você quer se encontrar? Onde o senhor desejar. Parque da Laje em 2 horas? Ah, me perdoe, eu não posso comparecer em Elísios. Eu não sou um membro da Camarilla. Por acaso é Sabá? Não. Ah, E também ufa! não, e também não sou aquilo que chamam de anarquistas. É, estou aqui pelo Rafael. Ele está bem? Tá ótimo. Tá sendo. Foi bem cuidado pelo Matheus. Está em Curitiba. Curitiba. Você sabe que a Manuela também foi expulsa pra Curitiba, tá? Uhum. Não vou falar isso, obviamente. Eu vou. Olha, tem um quiosquezinho na praia de Copacabana. O quiosque 2.
Fala com o bigode lá que você tá esperando o Roberto. Daqui a umas, sei lá, 1 hora eu chego lá. Bem, eu te aguardo. É um prazer conversar com você, Roberto. Igualmente. Amigo de um amigo. Ele desliga. Isabela, você tá ali do lado, tá? Você ouve essa conversa. A casa de vocês está sendo reformada, lá a casa do Ronaldo. Uhum. Obviamente você está pagando a reforma, mas o restante do dinheiro você já passou pro nome do seu laranja, Gustavo. Sim, já Então você tem pelo menos uns 3 milhões e 200 mil aí. distribui bem essa grana toda aí. Até porque deixou Por tudo no enquanto lugar certo. É. por enquanto tá na poupança no nome do carniçal seu, tá ligado? Uhum. Eu vou olhar assim já pra ela e vou falar assim, olha, querida, tem um rapaz que conhece o Rafael e o Matheus e disse que tinha algumas informações pra me passar sobre eles. Eu marquei da gente se encontrar naquele quiosquezinho que eu sempre encontrava o círculo lá. Tá. E é alguém confiável? Olha, se tem o nome do Matheus na boca, eu acho que sim. Inclusive, pelo que entendi, foram pra Curitiba. Fazer o quê? É isso que eu quero descobrir. É uma boa cidade. Quer ir pra lá? Não. Mas é uma boa cidade. Quer ir comigo? Ah, nosso antigo primogênito veio de Curitiba. Ah. Bom, pelo menos pra ficar de olho, caso aconteça alguma coisa. Ah, outra coisa. Isso com certeza eu já tinha te falado da noite anterior, tá? Mas eu vou compartilhar com a Isabela que o Tonhão morreu. Então, É uma informação que eu vou passar. Ainda não teve nenhum aviso oficial de que o Tonhão morreu. sim. Ah, para. Agora eu preciso perguntar pro narrador, que eu tô devendo um favor pro alfaiate. Por não ser oficial, contar isso pro alfaiate é perigoso, não é? Como Cara, arpia. é muito. Isso aí é muito maior É que ele do que falou. sua dívida. É verdade. Não é uma foquinha. Um primogênito morreu porque traiu a Camarilla. É. Ele vai ficar me devendo uns 15 ternos depois. Você pode É, contar fica. e vai ficar te devendo, não tem problema. Então Mas você pensa isso depois. Tá, Hum, beleza. Porque isso a gente pode fazer em off. Uhum. Bom, vocês chegam lá. Ronaldo, você vê um homem muito bem corado, de Eu também vou corar. dos seus 70 e poucos anos, tá ligado? Ele tá com uma bengala, ele tá sentado e ao lado dele tem um cachorro. Um cachorro já de pelagem bastante branca, parecendo bem velho. Ah, Ele. Você não sabe se ele conhece você de rosto, mas conforme você caminha, ele. E como você tá corado, ele parece não reconhecê-lo. E a Isabela andando do lado, parece que ele não reconhece Sim, nenhum dos dois. também tá corado. Parece que ele não reconhece nenhum dos dois. O cachorro tá sentadinho do lado dele. Ele tá numa cadeira de praia, tá? É um Ah, domingo à noite e é início da noite, então tá bem lotada a praia. Ele, ele consegue facilmente se camuflar no meio das pessoas. Você sabe que é ele porque ele falou como ele estaria. E ele falou que ele estaria com o cachorro do lado. Ele deixou claro ah, isso. beleza. Eu vou chegar de frente pra ele, assim, eu vou falar assim. Amigo de um amigo? Ele se levanta, olha pros dois, tanto pra Isabela quanto pra ele. E já vou Sim, estender a mão pra ele assim. o cachorro ele dá uma rosnada. Daí ele, Duque, calma, Duque, calma, é amigo. Bate umas vezes, o Duque se senta. Ele olha assim pra você. Ele é baixo, tá, Ronaldo? Ele tem no máximo 1,60 de altura. 1,65 chutando assim. Beleza. Ele, Menor que o Todinho. ele tá com uma calça comprida também, não tá dessas calças compridas de velho, sabe? Com a coisa bem pra cima. Com a calça
cintura alta, sabe? Uhum. Um cinto, uma camisa social bastante limpa. Ele tá usando óculos. Ele estende a mão, levanta e estende a mão. Você falou que tinha algumas informações pra mim. Pode me chamar de Xavier. É, podemos falar ao lado da sua companhia? Sim, sim. É, me perdoe, mas como eu havia dito, eu não sou um membro da Camarilla. Isso não a colocaria em risco? Por Tudo que você. maneiras extraoficiais, sim. Eu vou só observar então. Com licença. Não tem problema você ficar. Eu só estou deixando as claras. Eu não quero que Deus me livre e guarde, mas nada de ruim aconteça com vocês. É que tudo Mas que for dito aqui, só vai me dar mais trabalho de repassar a ela depois, então. Ela pode estar presente. a decisão é sua, senhor Roberto. Posso me sentar? Eu não trouxe outra cadeira. Eu sento no chão na areia da praia mesmo, sento na posição de Buda, sabe? Fico olhando pra ele. Você tá vestido como, Ronaldo? Bermudão, né? Bem folgado e uma camiseta regata. Você, Manuela? Ô, Manuela, Como eu ô, sabia, Isabela. como eu sabia que ia vir pra praia também, chinelão de dedo. Né? beleza, Tô na praia, então é short de praia, topzinho. ok. Ele pega. Duque, vai passear, garotão. Vai passear. Ele dá 2 tapas assim no Duque e o Duque sai correndo. Você vê que o Duque sai correndo, chega perto da areia, perto do mar, pisa um pouquinho no mar, dá uns pulinhos, fica brincando por um tempo. Ele fica só observando por um longo período, sabe? É como se estivesse só curtindo aquele momento. Vocês vão permitir que ele tenha esse momento de tranquilidade ou já vão cortar? A Isabela tá lá pelo Roberto, ela tá tranquila. Até é legal ver o doguinho dando coisas do É, doguinho. eu Tá, por mim sou super a favor do doguinho se divertir também. ele vira e fala: é, ele é meu único companheiro. Eu sou jovem, muito É, você jovem, disse isso. mas fui carniçal por muitos anos. Anos o bastante para aprender. Quem? Meu senhor, Quem seria o seu senhor? meu senhor infelizmente morreu alguns Meus, anos atrás. Na meus verdade, pêsames. pouco tempo atrás. Meus pêsames. Não há. Não há de quê. É, teremos um problema, senhor Roberto. Eu não tenho por que esconder absolutamente nada do senhor. Mas eu devo deixar claro que a partir do momento que eu falar o nome do meu senhor, você deverá aceitar as consequências do conhecimento. Eu vou falar Eu, assim. Já que isso não te incomoda e só traria problema pra mim, pelo que você diz. Vamos deixar isso no off. Eu já tô com alguns problemas a mais. eu não quero trazer mais pra você do que o necessário. Tudo bem, Xavier. Mudamos essa página então. Você é jovem, foi carniçal por muitos anos. Pode continuar dessa parte. Meu senhor, infelizmente, morreu. Rolem vocês dois um teste de percepção mais acadêmicos. Tá. De 5, cara. De 5. 5. 3 sucessos. Ele não é carioca. Tá. Faz sucesso. Ele é paulista, Ronaldo.
Oi? Paulista? Você sabe que ele é paulista. Você sabe que ele não é carioca, Gustavo, com certeza absoluta. E você, além disso, Ronaldo, sabe que ele é Uhum. paulista. É, eu prefiro, por hora, manter em sigilo a minha família. Porque, caso você saiba qual é a minha família, você pode associar quem é meu senhor. Antes de Matheus chegar em Curitiba, ele passou por mim. Eu conheci Matheus quando éramos jovens. Tanto ele quanto eu temos uma ligação com a fé, de formas distintas. Realmente, o Tanto, Matheus é muito ligado à fé. tanto eu quanto ele é, ele para por alguns instantes. Somos diferentes. Antes de você continuar, Xavier, eu preciso te perguntar uma coisa que, assim, tá me intrigando. Eu tive contato por muitos anos com uma pessoa que tinha um sotaque muito parecido com você e ela era de São Paulo. Não estou te criticando, não haverá uma mudança na conversa, caso isso realmente se confirme, mas você é de São Paulo, né? Ele acena a cabeça que sim. Faz parte da Camarilla de São Paulo? São Paulo não é uma cidade da Camarilla. Não me entenda errado, tá? É que aqui os paulistas são taxados como o bicho-papão, o problema. Eu não Eu não sou. vejo, eu não vejo dessa forma, até porque desde o início essa conversa foi bem educada, então eu pretendo que ela continue com esse nível de educação. Eu só queria tirar essa dúvida. Ele para. Dada, dadas as circunstâncias e as suas perguntas, como eu disse que eu iria responder de forma sincera, e você já desvendou o meu segredo e mistério, eu sou cria do filósofo vermelho. Eu me Quem é o lembro nome? dele! Quem que é o filósofo vermelho, André? A gente conhece? Não, você não faz ideia, Ronaldo. Não. Isabela já ouviu histórias? Já. Ele é dizem que ele é um Bruhá dos antigos. Muito antigo. E quando ele bomba sangue, ele fica vermelho, né? Não, não é só isso. Não é por causa disso. É por causa da. Ele é um erudito. Então, quando ele fica nervoso, mesmo nervoso, ele continua sendo um erudito. E ele é respeitado pela posição que ele alcançou. Ele é totalmente diferente de todos os demais Bruhás. Por isso que ele é o filósofo vermelho. Vermelho Uhum. de paixão, fúria. Bom, ele vira e fala: Eu tenho algo pra você. Os olhos de Rafael são únicos. Mesmo quando ele ainda era mortal, ele podia enxergar algo que poucos podem. Continue. Eu tenho uma oferta para lhe fazer. Cartas que poderíamos trocar. É, por questões de segurança, seria muito melhor se você pudesse ter uma caixa postal no nome
de algum laranja. Mas uma caixa postal que somente você e ninguém mais tem acesso. Algo que é um segredo mesmo entre nós. E é algo que eu preciso passar para frente. E Mateus confiou a você tais segredos. Pois os olhos de Lucas, ou os olhos de Rafael, disseram que você pode trilhar o verdadeiro caminho. Foi o Matheus que disse isso? Na verdade, foi o próprio Rafael. Você tem uma atual caixa postal? Eu tenho. Se você quiser deixar, ele pega um cartãozinho e te entrega. Tá, eu pego. Por favor, faça essa anotação em qualquer lugar e queime o papel. Alguns vampiros são capazes de adentrar as emoções e descobrir segredos. Eu já sei o que fazer com isso. Eu nem vou olhar o número, tá, André? Eu vou já guardar no bolso, assim, rapidão. Ele é um caminho perigoso. É um caminho que nos faz ser perseguidos pelos piores entre nós. E quando eu digo os piores, são de fato os piores vampiros. É um caminho que devemos seguir de forma oculta. E só poderemos passar esses segredos para aqueles que de fato podem perseguir e alcançar. E me desculpe, garota. Eu sinto sua besta forte demais. Quem assustou o Duque não foi ele, e aponta pro Ronaldo. Foi você. Então, Roberto, por mais que vocês sejam, posso lhe dizer, um casal? Na cabeça positivamente. Várias e várias vezes. Por mais que seja um casal, isso não é algo que ela pode perseguir. É algo que isso pode prejudicá-la. Será que ainda assim você gostaria de seguir? Eu preciso entender melhor do que se trata. Porque, assim, Rafael, mesmo sendo uma criança, um jovem vampiro, ele sempre foi muito especial. Pra todos nós aqui da cidade. Eu posso falar nas entrelinhas. É, como você se sente diante da morte de mortais? Péssimo. Acho que todos se sentem assim. Não, não são todos. A grande maioria não pensa duas vezes quando é necessário. Eu penso 3, eu penso 4, eu penso 5. Era assim na cabeça. Rafael viu através da sua alma. E quando Mateus estava conversando comigo, ele estava de passagem. E quando ele estava conversando comigo, Rafael intercedeu e disse que, sem me conhecer, que eu poderia ensiná-lo. Me ensinar? Isso na cabeça. E aprender. O caminho que eu sigo não é algo que fácil. E é algo difícil, é algo que desafiador. É algo que a grande maioria não acredita. É algo que desafia
a rigidez do universo e as leis que se aplicam a nós. Eu não posso dizer mais. Ele olha para Isabela. Agora eu cheguei no meu limite. Você gostaria que eu enviasse uma carta para você? Gostaria. Gostaria bastante. Será enviado. É, eu ensinarei alguns truques para que você possa passar a caminhar. Os primeiros passos são os mais fáceis. Ele faz um assobio. O Duque vem correndo e pula no colo dele. O Duque é um vira-lata, de porte médio, mas bem velho. Ele faz um carinho no Duque. O Duque nunca irá morrer. Porque eu ainda não estou pronto para perdê-lo. E isso é um dos ensinamentos que nós precisamos ter. O desprendimento. Você não vai Então, fazer isso, né? Que eu o tô quê? pensando. Você não vai se desprender dele agora, né? Não, Ah, não, claro que não. Eu não obrigado estou, por isso. eu não estou pronto para isso e quando eu fizer, eu só vou permitir que ele encontre o seu fim. Ele não irá sofrer. Você o alimenta? Ele assina a cabeça, que sim. Ele para. Bom, então é isso, senhor Roberto. Essa caixa postal que você me deu é daqui do Rio de Janeiro, de São Paulo? É? É de São Paulo. Ah, É, ele pega assim, ele mostra um outro cartãozinho que ele fez, que você vê que é bem recente, tá ligado? O outro cartão tem mais cara de antigo, mas esse é recente. Ele mostra assim, tá escrito Rio de Janeiro. Eu já vim preparado para lhe dar uma caixa postal do Rio, mas como você já decifrou alguns dos meus segredos, não toque nesse assunto com mais ninguém. Ninguém, nem mesmo as pessoas que você mais confia. Porque só assim você pode me proteger, nos proteger e proteger aqueles que você ama. automaticamente eu dou uma olhada pra Isabela quando ele fala isso. Aqueles que você ama já de volta. Ela está Eu. Conforme, quietinho. Desculpe. conforme você buscar a iluminação, você se sentirá mais humano do que nunca foi. E esse é o grande perigo. A besta irá tentar sabotá-lo a todo e qualquer instante. Quando você desejar e se desejar abandonar os estudos, eu só preciso que você me diga para que eu possa me mudar. É no Você meu passado. conhecerá, Pode falar, você, né? Desculpa. você conhecerá outros em algum momento. Peraí. Você conhecerá outros em algum momento.
cartas de lugares diferentes chegarão, com outros tipos de ensinamento. No começo será difícil, pois você conhece poucas línguas. Mas aqui está o meu presente. Você vê que ele tinha uma mochilinha do lado, ele te entrega. Ronaldo, tem pelo menos uns 20 dicionários. Você não sabe como ele conseguiu erguer essa mochila, é uma mochila do exército, tá ligado? Ele pega, ergue a mochila assim e te entrega. Ele é forte, apesar de ser muito magrelo. Eu tenho 2 de força, né? Então quando eu pego ele solta, tipo, eu meio que vou pro chão junto com a mochila, Você assim. tem potência, tem potência. Mas eu não vou usar agora. Não, Não, é mas ela fica passivo. sempre ativa. Sim. É Ah, passiva. tá. Você vê que é pesado, mas você consegue segurar. Deve ter uns 20 quilos ali de dicionário. Ah. Não, sabe quando você não tá esperando que o negócio, tipo, é Sim, pesado, aí você, tipo, vai junto com... É tô isso. ligado. Sim, acontece isso. Eu vou olhar assim pro dicionário, eu vou olhar pra ele, eu vou falar assim: olha, Xavier, eu não cheguei a concluir os estudos da faculdade e tudo. E eu me Terminou sim, arrependo muito por isso. Ah, terminou é sim, mano. Você verdade. terminou, Terminou pra cima de dados. vai se Eu não formar sem terminei a TI. música. Sim. É, É vero. Então vou mudar a frase, eu vou falar assim, olha, se tem uma coisa que eu muito me arrependo é de ter abandonado os meus primeiros estudos de música e ter ido pra área de computação. Não é algo que eu queira fazer de novo, desistir desse tipo de estudo. E você se irá, isso vai. você irá conhecer mais sobre si mesmo. Esse é o primeiro passo. E se isso vai ajudar o Rafael de alguma forma, ou ele vai me ajudar de alguma forma, eu tô dentro. O, o Rafael está muito grato de ter você como senhor, porque ele viu no fundo da sua alma. Você vê que o Duque já tá em pé de novo, né? Ele pega a bengalinha, dá 2 tapinhas no seu ombro. Talvez nunca mais nos veremos, pessoalmente. É o mais provável que aconteça. Só assim podemos garantir a segurança do que nós somos. Mas foi um prazer enorme. Nisso, você vê que ele começa a transpirar. E você vai aprender o quanto é fácil fazer isso. Nisso começa a escorrer uma lágrima. E você sabe o quão difícil é, Ronaldo, pra Uhum. você. É muito custoso. Ele pega e te dá um abraço. Eu Gustavo, vou Uhum. cumprimentar, vou dar um mesmo abraço. um outro vampiro, ele consegue sentir de certa forma a besta do outro. Por mais que seja pequena, ele sente um pouco, sabe? Porque vocês são predadores. Sim. Você sente ele quase como uma presa. De tão fraca que é a besta dele. E nisso você percebe que a sua besta subjuga a besta do Ronaldo. Você percebe que sua besta é mais forte que a dele. Tipo, cara, tá. Tá, tem Tem esse sentimento. tipo, meu Deus, tem uma coisa errada. Tipo, eu sou legal. E o Ronaldo caiu. E o Ronaldo voltou. Ô cacete, cliquei no lugar errado. É, e nisso ele te dá um abraço e começa a chorar, como um mortal. Ele sorri. É um é um falso adeus, mas também um até logo. Ele bate, o cachorro vem na direção dele, ele vai até a área de estacionamento, abre a porta de um Fusca vermelho. Antes disso, tá? Quando ele passa por mim assim e bateu a mão no ombro, passou, deu alguns passos mais pra frente, eu ainda de costas pra ele segurando a mochila, eu falo, Xavier. Ele vira, olha pra você. Tipo, eu não virei pra ele, tá? Mas eu sei que ele virou. Eu falo, agora eu me chamo Lucas. Lucas de Andrade. É oficial. Ele para, abandona esse nome o quanto antes. Ele não fala mais nada e sai ao caminho, mas foi uma voz fria. Uhum, A voz dele é sempre uma voz bondosa, dessa vez foi uma voz fria. eu entendi. Ele parte.
O cachorro, a Isabela virou, né? Porque ela não esperava que você não fosse virar. Então a Isabela viu isso. Você vê no rosto dele um rosto não de querendo culpá-lo, tá ligado? De culpar o Ronaldo, mas um rosto verdadeiro de preocupação, Tá. tá? Você continua olhando, Gustavo, porque você tá meio que de frente pro Ronaldo e olhando pra Uhum. ele. Então você vê tanto o Ronaldo quanto ele. Ele abre Uhum. a porta de um Fusca vermelho, tá? É, você vê a placa do carro, você vai querer decorar a placa do carro? Ou não? Ah, Isabela não. Não, ela já Tá. tá sentindo predadora de. Tipo, pra ela ser uma ação, tipo, pra que eu quero fazer? Não. Não, não, não. Passa pro tipo, não, 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 não precisa, não precisa. Ele abre a porta do motorista mesmo, o cachorro pula lá dentro, o cachorro para, assim, porque você vê que tá estacionado meio que 45 graus, então você consegue ver um pouco do que tá acontecendo. O cachorro para, levanta a patinha, você vê que ele tira um lenço do bolso, começa a limpar uma patinha, depois limpa a outra, depois você vê ele limpando as duas de trás, o cachorro pula pro banco do passageiro, ele entra e o carro sai. Tá? Uhum. E assim acabamos a sessão, gente. O Mika tava precisando sair, a gente deixa pra outro dia, tá? Pra próxima sexta. Aham. Belezinha? B2 de beleza. Roberto vai Bom, virar um encono?